Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. O que será que Jesus quis dizer com inferno, quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja? Muitos dizem que Jesus Cristo está falando ali do diabo e dos demônios, que eles não podem prevalecer contra a igreja. Mas, de acordo com o Novo Testamento, o diabo e os demônios não moram no inferno. Existem duas palavras gregas para inferno comumente usadas no Novo Testamento. 3, se nós contarmos com a segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que diz que há muitos anjos caídos que estão no inferno, mas ali a palavra grega é tártaro. Somente essa vez que é usada, somente essa vez que acontece essa palavra grega no Novo Testamento. Todas as demais vezes que o Novo Testamento é traduzido para a nossa língua como inferno, pode ser uma de duas palavras, ou Hades ou Geena. Quando se trata do Hades, não está falando ainda do destino final, mas apenas do estado intermediário para onde vão as almas dos que morrem sem Cristo, como é o exemplo do rico. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. A sua alma foi para lá. Os corpos ficam sepultados até a vinda de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, os corpos dos crentes e dos ímpios serão ressuscitados. Os dos crentes serão glorificados e sua alma que estava no seio de Abraão novamente se juntará a seu corpo para habitar no céu e nova terra. A alma do ímpio que estava no Hades, ela também irá para o seu corpo ressuscitado na vinda de Cristo, um corpo preparado para sofrer eternamente no lago de fogo ou Geena. Então, quando estivermos lendo o Novo Testamento, devemos saber se a palavra inferno refere-se ao estado intermediário ou se refere ao inferno eterno. Então, quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja, ali é Hades, ou seja, o companheiro da morte. Por muitas vezes, no Novo Testamento, a palavra morte e inferno aparecem juntas. Quando elas aparecem juntas, é necessário entendermos que ali se refere ao Hades. Por exemplo, em Apocalipse 20:14, diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, ou seja, o próprio Hades será lançado no Geena. Também Jesus diz em Apocalipse 1:18 que ele tem as chaves da morte e do inferno. O inferno ali é também Hades. Assim como ele disse para Pedro em Mateus 16:18, que as portas do Hades não prevalecerão contra a sua igreja, porque Jesus Cristo tem o domínio da morte, ele tem o domínio do Hades, ele tem o domínio do inferno. Portanto, nenhum dos que morreram com Cristo poderão ficar presos no Hades. Eles irão diretamente para o seio de Abraão, ou paraíso, como chama o Novo Testamento. Então, o sentido do que Jesus quer dizer é o seguinte: quando ele falou que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja, ele não estava falando do diabo e nem de demônios, muito embora eles também não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Mas não se pode usar este versículo para provar isto. Jesus estava apenas dizendo que todo aquele que morre com ele tem sua salvação garantida e os portões do Hades, ou seja, eles não irão, suas almas não irão para onde estão as almas dos ímpios que morrem sem Cristo. Digamos que o Hades, este inferno, seria a garganta da morte. A morte abocanha os ímpios e o inferno os devora, para que no dia do juízo eles sejam jogados lá. Nós encontramos isto, por exemplo, em uma das pragas do Apocalipse, que é o quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo, diz que o seu nome era Morte e o inferno seguia. Este inferno é o Hades, ou seja, a morte passa sua foice e o inferno engole estas pessoas, as almas delas. O que Jesus está garantindo é que sua igreja não passa por este processo. Embora fisicamente nós realmente morremos, mas as nossas almas não vão para o Hades. As portas do Hades não poderão ter nenhum poder sobre a igreja de Jesus Cristo. Nós iremos diretamente para o paraíso, estar com Deus, estar com Cristo, aguardando a ressurreição dos nossos corpos, para então vivermos em glória com Ele no novo céu e na nova terra.